tarde, meu quinto ano, aula de hoje, matemática. Vamos pegar o nosso módulo 3, por favor. No nosso módulo 3, nós vamos lá para a página 101. Na página 101, nós vamos falar de comparação de números decimais. Não é difícil como comparação de frações, não. Mas com comparação de frações, também não foi muito difícil, né? Nas aulas que a tia fez, a tia tentou ao máximo colocar métodos para que você chegasse a uma conclusão de maior e menor bem fácil. Já em comparação de números decimais, não precisa dessa técnica toda não. É fácil. Antes da vírgula, a gente tem a nossa parte inteira, depois da vírgula, nossos números decimais, né? Décimo, centésimo, milésimo. Então aqui é fácil. Antes da vírgula tá igual, você vai passar para a parte decimal. Aqui eu tenho, ó, 9,3 traço 9,7. Então, se eu tenho o 9 igual, eu vou ver quem é maior depois da vírgula. Quem é maior, o 3 ou o 7? O 7. Então, 9,3 é menor que 9,7. Outro exemplo aí, ó, 24,1. Quem é menor? 24,6. Então, se eu tenho 24, eu vou ver a minha parte decimal. Quem é maior? 1 ou 6? O 6. Então, 24,1 é menor que 24,6. Agora, na parte inteira, se for diferente, a gente vê aqui, ó, 4,3. Quem é maior? 2,6. Então, se eu tenho a minha parte inteira maior, já vou ver por aqui, ó, o maior. Então, 4,3 é maior que 2,6, tá bom? Aí, na página 102, a gente tem uma regrinha aí, que a tia vai falar aí detalhadamente para vocês. E assista também um vídeo, tá? Que a tia vai colocar para vocês sobre comparação de números decimais. Tem atividades também para vocês fixarem esse conteúdo e não esqueça da nossa aula no Zoom, tá? Hoje, e eu quero ver vocês para a gente tirar nossas dúvidas de matemática e para matarmos a saudade também. Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem. Na página 102, a gente vê aí a regrinha. Ao comparar os dois números decimais, precisamos inicialmente comparar a parte inteira. Então, meu primeiro número decimal aí, 4,5 e 9,3. Então, 4 inteiros e 5 décimos e 9 inteiros e 3 décimos. Então, o 4, ele é menor que 9. Então, a fração 4,5 é menor que 9,3. E se as partes inteiras forem iguais, comparamos os décimos. Primeiro aí, 12,55 e 12,35. O 5, ele é maior que o 3. Então, 12 inteiros e 55 centésimos é maior que 12 inteiros e 35 centésimos. Se as partes inteiras e os décimos forem iguais e compararmos os centésimos, o primeiro número decimal aí, 3 inteiros, 125 e 3,188. Então, 2, ele é menor que o 8. Então, 3,125 é menor que 3,188. E se as partes inteiras, os décimos e os centésimos forem iguais, comparamos os milésimos. 7 inteiros, 0,049 e 7 inteiros, 0,44. 9 é maior que 4. Então, 7,049 é maior que 7,44 e assim por diante. Assistam o vídeo agora sobre
comparação de números decimais. Vamos comparar aqui nesse vídeo alguns números decimais para sabermos qual deles é o maior, qual é o menor, se são iguais, enfim. E tem uma porção de maneiras diferentes que eu posso abordar esse tipo de problema. A maneira que eu vou fazer aqui é a seguinte, tá? Analisar casa por casa de cada um desses números, ou seja, primeiro na parte inteira, depois eu vou para a parte decimal. Então o que tiver mais inteiros aqui vai ser o maior, e se eles tiverem a mesma quantidade de inteiros, eu vou indo aqui cada vez mais à direita para analisar qual vai ser o maior desses números. Então aqui ó, eu tenho 0, né? Aqui também eu tenho 0 antes da vírgula, logo a parte inteira de ambos os números é 0. Então aqui eles têm o mesmo valor nesse caso. Já aqui ó, na parte decimal, aqui eu tenho os décimos e esse número aqui tem 7 décimos. Esse aqui tem 0 décimos. Então eu já posso colocar aqui com certeza que 0,7 vai ser maior do que 0,09, porque ele tem mais décimos que o 0,09. Não importa se o 9 é um número maior do que 7, nesse caso do número decimal, isso não faz a mínima diferença. O que eu preciso analisar é casa decimal por casa decimal e aí verificar qual deles vai ser o maior, porque 0,7, 7 décimos, é a mesma coisa que 70 centésimos, é ou não é? E aí, ó, quando eu transformo isso daqui em centésimos, quando eu transformo 7 décimos em 70 centésimos, e aí nesse caso eu já consigo comparar que o 0,70 é de fato maior que o 0,09. Fica bem mais simples quando igualamos o número de casas decimais. Beleza? Vamos fazer mais um aqui, tá? Então eu quero agora comparar o 0,29 com o número 0,31. Aí você vai falar assim, olha, esse aí tá bem mais fácil. Com certeza, né? Tá mais fácil que o primeiro. Aqui é o seguinte, ó, eu tenho 0 aqui na parte inteira, aqui também eu tenho 0, então não consigo determinar qual é o maior, qual é o menor. A parte inteira eles são iguais, certo? Agora eu vou para os décimos então, ó, sempre vou assim, seguindo da esquerda para a direita. Aí na parte decimal aqui, ó, já começo com os décimos. Aqui eu tenho 2 décimos e aqui eu tenho 3 décimos. E nesse caso, 3 décimos é maior do que 2 décimos. Então não preciso nem analisar a próxima casa decimal. Porque aqui, ó, na primeira casa decimal, já nos décimos, esse número aqui é menor do que esse. Então vou colocar o sinal aqui de menor que. Lembrando que o sinal aqui, ó, a boquinha dele fica virada para o número que é maior. Então 0,29 é menor do que 0,31 nesse caso. Beleza? Ou seja, 29 centésimos, é claro, é menos do que 31 centésimos. Vamos para mais um, né? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Eu quero comparar o 0,6 com o 0,06. Aí você vai falar assim, ora, esses números aqui têm o mesmo valor. É claro que não. Perceba, também da mesma forma que eu analisei ali, que eu posso muito bem escrever o 0,6 como 0,60. E aí fica mais fácil de comparar. E a gente percebe que esse número aqui vai ser maior que esse. Ou então, novamente, como a gente fez aqui, ó, vai casa por casa. Aqui na parte inteira é 0, aqui também é 0, não consigo comparar. Então eu parto para os décimos, a próxima casa aqui, né? Os décimos. Aqui eu tenho 6 décimos, aqui eu não tenho nenhum décimo. Então ter 6 décimos é mais do que não ter nenhum décimo, concorda comigo? Portanto, 0,6 ou 6 décimos é maior do que 6 centésimos, beleza? Os centésimos eles são menores do que os décimos. Por isso, então, se eu tenho apenas 6 centésimos, eu vou ter menos do que ter 6 décimos. Tá claro para você? Belezinha então, né? Não é complicado, é só você prestar atenção. Até o próximo vídeo.